acontece em nossas vidas, ou Deus fez, ou Ele permitiu que acontecesse. Não há um acaso, não há sorte, não há o porque de repente aconteceu, não. Se Deus está no controle da nossa vida, se Ele está no controle de todas as coisas, a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Não há nada que aconteça nesse mundo que não esteja debaixo da vontade e permissão de Deus. Absolutamente nada. Não há nada que aconteça que não esteja permitido por Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou seja ruim, Deus permitiu ou Ele mesmo fez. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Tudo que acontece sobre nós, seja ruim ou seja bom, foi Deus que permitiu ou Ele mesmo fez. Nós, irmão, temos que analisar segundo a palavra do Senhor. E nós lemos dois textos aqui que representam muito bem o agir de Deus. Então nós vamos entender que tudo que acontece na nossa vida, que as provações, que as lutas, as dificuldades que sobrevêm sobre nós, elas ocorrem por dois motivos, somente dois motivos. Deus está no controle, Deus está no domínio, e Deus só permite ou só causa problemas em nossa vida por dois motivos. A primeira é pela desobediência. A segunda é para abençoar o seu povo. Todas as vezes que Deus quer te dar algo, te abençoar, para te dar um milagre, tudo que Deus for te dar, primeiro vem a provação. Então há provações que é para nos preparar para receber de Deus. Então há aqueles servos de Deus que são provados, passam por diversas lutas, dificuldades, problemas e doenças, porque Deus os está provando eles. Qual o propósito? Porque Deus tem algo para aquela pessoa. Um milagre, uma cura, algo que você está pedindo, um projeto, um propósito do ministério. Deus tem algo para você, mas primeiro Ele tem que te provar. Agora, do outro lado, há um grupo de crentes que são desobedientes a Deus. Eles não fazem o que Deus quer. Eles não obedecem à voz de Deus. Eles não andam segundo a vontade de Deus. Eles fazem o que eles querem, orem quando quer, jejuam quando quer, lê a Bíblia quando quer, vai no culto no dia que quiser, chega a hora que quer. Ele não tem compromisso com a obra de Deus, não tem compromisso com os homens de Deus que Deus levanta para estar sobre eles. Eles não têm compromisso com Deus, eles não conhecem a vontade de Deus, não santificam a vida. A maioria dos crentes de hoje, não é só aqui não, aqui na nossa igreja, em todas as igrejas, estão vivendo a vida relaxadamente. E aí, irmão, crente que vive uma vida relaxada, Deus também coloca eles na prova. Então nós entendemos que Deus só prova nós por dois motivos: ou para nos corrigir, ou para nos abençoar. Aleluia. Quando nós estamos com problemas, irmão, financeiro, doença, problema conjugal, problema sentimental, quando nós estamos enfrentando luta, perseguição, quando estamos cativos, quando estamos passando por diversas dificuldades em nossa vida, a primeira coisa que você deve fazer é sentar e refletir. Refletir qual é o motivo que isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou sofrendo essa enfermidade? Por que eu estou com esse problema financeiro? Por que as portas não se abrem para mim? Por que eu não alcanço aquilo que eu quero? Por que muitas pessoas estão conseguindo e eu não consigo? Por que eu dou um passo para frente e dois para trás? Por que essas coisas estão assim? Porque a minha vida está desta maneira. Nós temos que sentar e refletir para entender qual é o motivo pelo qual Deus está permitindo nós passarmos por isso. Porque se tudo está no controle de Deus, e eu estou nessa luta, é porque Deus está permitindo. Mas por quê? Será que é porque eu não estou fazendo tudo conforme Deus quer? Ou é porque Deus está me provando para me abençoar? Nós temos que fazer essa análise para entender o que acontece na nossa vida, porque nada é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, tem um para quê, tem um motivo.
motivo, tudo bem. Então, nós temos que entender quantas pessoas nós encontramos perguntando: pastor, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus está permitindo essas coisas? E muitas vezes a pessoa até entende, mas não aceita o motivo pelo qual Deus está permitindo aquilo. Quando nós olhamos para o primeiro texto, nós encontramos Jesus depois de uma pregação, depois de alimentar uma multidão, daquele milagre da multiplicação. Jesus chama o seu discípulo e ordena, a Bíblia diz, que Jesus ordena eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado daquela parte do mar. E quando Jesus manda eles entrar no barco, eles entram, eles obedecem à voz de Cristo. Eles entram e começam a navegar e vão navegando. E Jesus então se retira, despede a multidão e vai para o monte orar. E a Bíblia diz que Jesus fica à parte por um momento orando ao Senhor. E o discípulo começa a atravessar aquele mar. Mas a Bíblia diz que aquele momento era o final da tarde. Às 17, às 18 horas da tarde, quando o sol já estava querendo se pôr. E aí eles entram no barco e começam a navegar e Jesus sobe para orar. Mas quando nós analisamos, a Bíblia diz, porque esse texto está em 3 evangelhos, Marcos, João e Mateus, e cada um dá detalhes importantes para entender melhor essa história. Quando nós olhamos, João diz que eles vão se encontrar no meio do mar. E ele diz que eles estavam a 25 a 30 estádios da margem, eles estavam mais ou menos a 5 quilômetros de distância da margem. Se eles estavam no meio, era 5 quilômetros dessa margem, 5 quilômetros da outra margem, estavam eles ali no meio do mar. E uma tempestade vai pegar o barco deles. Agora, irmão, eles saem à tarde, já está escuro, quando eles no meio do mar são tomados por uma grande tempestade. Essa tempestade bate contra o barco, eles começam a lutar para tentar se locomover, remar, lutar de todas as maneiras, mas eles não conseguem e eles começam a entrar em desespero. Mas quem foi que mandou eles irem? Glória a Deus! Quem mandou eles ir? Jesus. Foi Jesus que colocou eles no meio da tempestade, irmão. Foi Jesus que mandou eles para o meio da prova. Foi Jesus que mandou eles para o meio do desespero. Foi Jesus que mandou eles irem para aquele lugar. Agora, Jesus sabia ou não do que ia acontecer? Ele não está no domínio e controle de tudo? Ele sabia que os discípulos iriam topar com a grande tempestade. Mas Jesus não fez questão de ir com eles no barco. É interessante, né? Por que Jesus não fez questão de ir com eles no barco? Porque Jesus precisava orar? Não. Porque aquela prova que eles deviam passar, eles precisariam passar sozinhos. Aleluia! Sozinhos. Então Jesus ordena, deixa que eles vão. E eles vão então se deparar com uma grande tribulação no caminho deles. E eles estão só. Mas eles não estão só porque Deus não está vendo eles, porque Jesus não estava vendo eles. Eles estão só porque fisicamente eles não veem Jesus. A olhos natural eles não estão enxergando a presença de Deus. Eles não estão vendo Deus cuidando deles. Então, a olhar naturalmente eles estavam sozinhos. Irmão, Jesus coloca nós no meio das provações. É Ele que nos coloca em situações difíceis. É Ele que permite a doença. É Ele que permite os problemas. É Ele que permite os levantes. É Ele que nos coloca nessa situação. Mas esse grupo de discípulos são fiéis a Deus. Eles são obedientes. Eles andam conforme a vontade de Deus. Eles ouvem a voz de Jesus e obedecem. Eles não têm pecado, não têm um erro, não há algo errado neles para que Jesus colocasse eles no meio da luta. Então, por que motivo Jesus coloca eles na luta? Porque Jesus havia um projeto na vida daqueles discípulos que era muito grande. Mas para que eles pudessem alcançar esse projeto de Cristo, foi necessário que eles fossem provados, e uma das provas era essa. Então, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo sendo obediente, mesmo fazendo tudo certo, mesmo orando, jejuando, lendo a Bíblia, mesmo andando segundo a vontade de Deus, mesmo fazendo a obra de Deus, ainda assim Deus nos coloca em provas. Há coisas
na nossa vida, irmão, que não é o diabo, que não é as pessoas, é Deus, não é o inimigo que se levantou contra a minha vida, é Deus. É interessante porque alguns irmãos, alguns crentes dizem: o inimigo está irado, o inimigo se levantou contra a minha vida. Pois bem, se o inimigo se irou e se levantou contra a sua vida, foi quem permitiu isso? Deus, porque o inimigo não pode mais do que Deus, ele não pode ir além de Deus, ele está submetido ao poder de Deus. Se o inimigo se levantou, se o inimigo está irado, se o inimigo levantou pessoas, é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo e a tua vida está no altar, está na vontade de Deus, está fazendo a obra, está fazendo tudo certo, se prepara e espera, porque essa prova passe e a vitória vem. Glória a Deus. Quando nós entendemos o porquê que essas coisas estão acontecendo na nossa vida, por causa da doença, do problema financeiro, do problema conjugal, quando nós entendemos que é porque Deus está nos provando para poder nos abençoar mais, aí nós se confortamos na prova. Aí nós sabemos lidar com a prova, aí nós aprendemos a esperar na aprovação. Mas enquanto nós não entendemos e começamos a se desesperar, começamos a se preocupar, começamos a ficar ansioso, começamos a correr de todas as maneiras, o desespero toma conta de nós, a fé cai lá para baixo e nós começamos a lutar com a nossa força do braço, a correr atrás de pessoas, correr atrás de pessoas influentes, de dinheiro, de empréstimo. Quando nós se desesperamos, nós vamos ser reprovados na aprovação e não poderemos receber o que Deus tem para nós. Todos aqui têm projeto de Deus na vida. Deus tem projeto financeiro, tem projeto espiritual, tem projeto ministerial, Deus tem projetos conjugais, sentimental. Deus tem projeto para todos aqui, de curar, de fortalecer. Porém, irmão, primeiro Deus vai te provar. Se tu for fiel, se tu andar conforme a vontade de Deus, Ele vai te provar antes de te entregar. Se você almeja mais no financeiro, primeira aprovação. Almeja a vida sentimental, conjugal, primeira aprovação. Se tu almeja no ministério, primeira aprovação. Tu almeja no espiritual, que é dons, que é poder de Deus, primeiro é a aprovação. Depois da aprovação é que vem a vitória e a bênção. E todo crente passa por provação. Não há um crente que não passe por provação. Todo crente passa pelas provas, porque é necessária as provas de Deus sobre a nossa vida, porque se Deus der para nós sem nos preparar, nós vamos desviar, nós vamos abandonar, nós vamos esfriar na fé, nós vamos parar de fazer o que Deus quer. Então Deus não dá nada antes de preparar com a prova. Muitos na caverna, muito no fogo, muito no deserto, muito na tempestade. De alguma maneira Deus nos prova e prova cada um de nós, segundo Ele sabe, porque Deus sabe onde é que Ele deve tocar para que nós venhamos sentir. Então muitas coisas na nossa vida acontecem pela permissão de Deus, porque Deus nos prepara para coisas maiores, para coisas melhores. Primeiro, a aprovação, a preparação de Deus. Se você ficar na prova, na luta, mas continuar buscando, continuar orando, continuar firme, continuar cultuando, continuar fazendo o que Deus te colocou para fazer, se tu continuar fiel, a prova passa e a vitória chega. Mas não olhe para trás, não desista, não desanime, não pare, porque Jesus, veja, os discípulos estão no meio da prova. Eles começam à tarde. A Bíblia diz que por volta da quarta vigília da noite, isso é, 3 horas da manhã, começa a quarta vigília da noite. Eles estão em desespero porque não conseguem mais lutar. Mas, irmão, do final da tarde até as 3 horas da noite, vai lá 6, 7, 8 horas de luta e de prova. E a tempestade cada vez mais forte. Veja, quanto mais lutamos com as nossas forças, maior a luta se torna. Porque não vencemos com a nossa força, vencemos com a nossa fé. Não é a força, é a fé, é a confiança, é a esperança em Deus, é confiar no Senhor. A prova não é vencida com a nossa força, ela é vencida com a nossa fé. Continue confiando, continue esperando, porque ela passa e a fé permanece. Não é a sua força. Quanto mais você lutar com a tua força, maior a tempestade se torna.
Jesus estava orando, mas Jesus estava vendo eles. Porque na provação, por mais que Deus fique em silêncio, por mais que Deus não fale, por mais que você não ouça as revelações de Deus, por mais que você não ouça Deus te confortar, mesmo que Deus esteja em silêncio, os olhos dele estão sobre você. Ele continua a cuidar de nós. Na prova, Deus cuida de nós. Parece que nós estamos sozinhos, parece que não tem resposta, parece que não tem solução, parece que Deus não está olhando para nós, mas Deus não tira o olho de nenhum de nós. Na prova, o maior que parece o deserto, Deus está cuidando de nós, porque a Bíblia diz que Jesus sai e às 3 horas da manhã, ele chega andando sobre o mar, sobre as águas. Jesus chega andando e se aproxima daquele barco para socorrê-los. O desespero é tanto que eles não conseguiram reconhecer Jesus. Olha, irmão, quem mais poderia andar sobre as águas? Quem mais até aquele dia eles ouviram que andou sobre as águas? Ninguém, irmão. Será que eles não sentiram? Será que eles não sentiram a presença de Jesus? Será que eles não reconheceram Jesus quando se aproximava andando sobre as águas? Será mesmo, irmão? Mas o desespero cega nós. O desespero anula a fé. O desespero leva nós a tomar decisão errada, escolhas erradas, leva nós a abandonar a fé, leva nós a esfriar. Não se desespere. Se tu creu e tu disse no início que você cria que Deus está no controle de tudo, que Deus está no controle da sua vida, se você crê verdadeiramente, não se desespere, porque se Ele está no controle, é Ele que providencia, é Ele que guarda, é Ele que cuida, é Ele que vai operar. Não se desesperar. O desespero anula a fé. Eles não reconheceram porque estavam desesperados. Aí eles gritaram de medo, achavam que era um fantasma. Olha, irmão, alguém que anda com Jesus, vê os milagres de Jesus, acabaram de ver Jesus multiplicando pão e peixe, alimentando a multidão de 5.000, e agora olhar e achar que é um fantasma, coisa que nem existe, né? Aí eles gritam e Jesus diz: calma, tem bom ânimo, anima-te, esforça-te, não tenha medo, tenha coragem. Essa foi a palavra de Jesus. Porque no meio da prova, irmão, o fiel que está na prova, a voz de Jesus é essa: tem bom ânimo, tenha força, tenha coragem, se anime, não se entristeça, não se desanime, não desiste, não para, continua. É isso que Jesus está dizendo: continue, não para, não desanime, não se entrega não, porque a prova passa, ela vai passar, no tempo certo ela vai passar. Porque Jesus, no primeiro vento, Jesus podia ter ido ao encontro dele, mas Jesus esperou 8 horas para poder ir ao encontro deles, porque Jesus só vai chegar na hora certa. Deus só age na hora. Não adianta chantagear, não adianta querer comprar Deus, não adianta. Deus não age assim. Deus só age segundo a sua vontade e na hora certa, na hora que Ele quiser. Você pode chantagear, chorar, fazer o que você quiser. Só na hora de Deus é que Ele vai fazer. E Jesus entra com socorro, e quando Jesus entra no barco, a tempestade se acalma, a luta passa, a prova passa, tudo aquilo se acaba, e a Bíblia diz que eles chegam do outro lado em paz, porque a prova havia acabado. Quando a prova acabar, a vitória chega, o dom chega, a bênção financeira chega, a cura chega, o milagre chega. Quando a prova acaba, vem um alívio, vem um refrigério, vem um fortalecimento. A tua fé está maior, está madura, está fortalecida. Agora tu está pronto para passar aquela luta. Se vir de novo, você vai passar tranquilo, porque você diz: essa luta eu já conheço, já passei por ela, eu estou forte para passar por ela. Irmãos, nós devemos permanecer com esperança na hora da prova. Olha, Deus é o mesmo, Ele cura, opera milagre, opera maravilha, faz sinais, é o mesmo Deus, não mudou. O que mudou foi a nossa fé. Aleluia. Mas do outro lado nós temos Jonas, um homem de Deus, um profeta de Deus, que ouviu a voz de Deus, e Deus disse: vai para Nínive e prega a minha palavra. Aí Jonas ouviu a voz de Deus e disse: não vou. Quando a Bíblia diz que Jonas foge da presença do Senhor, Jonas não obedece o que Deus manda, mas era um servo de Deus, um homem de Deus. Mas mesmo sendo de Deus, ele não estava fazendo o que Deus queria. Então, ele vai contrário ao que Deus manda. Então, quando ele desce para outra cidade,
quando ele parte para a direção contrária ao que Deus havia dito, ele vai contra o que Deus havia falado. E então nós temos aqui o segundo motivo pelo qual os crentes passam provação. Crentes passam prova, a maioria deles, veja bem, o primeiro exemplo que nós demos são de pessoas fiéis que passam luta, porque Deus está preparando coisas maiores. Mas esse exemplo aqui é do crente rebelde. O crente é de Deus, é servo de Deus, é servo de Deus, mas só anda segundo o que ele quer, só vai pelo caminho que ele quer, ele não obedece a Deus. Deus está falando, ele não ouve. Deus fala através do louvor, da palavra, da pregação, das profecias, das revelações, e ele não dá ouvido, ele faz a escolha dele, ele vai pelo caminho que ele quer. Deus diz, não vai nesse emprego, vai nesse aqui, ele entra no que Deus diz para não entrar. Deus diz, não faz isso, ele vai fazer o que Deus falou para ele não fazer. A maioria dos crentes de hoje passam prova, não é pela obediência, é por causa da desobediência. É porque não estão fazendo o que Deus quer. Olha, irmão, o pastor até falou no início aqui. Olha, irmão, como está a igreja do nosso tempo? Os crentes de hoje estão acomodados e relaxados. Eles não estão dando o máximo de si para Deus. Eles priorizam a vida deles. Eles priorizam o dinheiro, o emprego, a casa. Eles priorizam tudo que são deles e deixam as coisas de Deus em segundo plano. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que em primeiro lugar é o reino de Deus, é as coisas de Deus. E quando eu não faço isso, aí Deus me coloca na prova. Mas essa prova não é para a bênção, essa prova é para a correção. É para a correção. Quando os crentes de hoje, olha, irmão, eu nunca vi um tempo que crente morre, crente de câncer, morre crente de doença, é crente que morreu um monte de Covid, é crente que passa luta, que você diz, onde é que está Deus na vida desses crentes? Deus está no mesmo lugar. É os crentes que não estão conforme Deus quer. Aleluia! Irmão, isso é pouco, irmão. Ainda virá coisas maiores e piores e vai atingir a igreja de cheio, porque a justiça de Deus começa não é pelo ímpio, mas pelos seus. Por que Deus tem permitido tantas coisas acontecer na vida dos crentes? Tu vai visitar crente, o casamento está destruído, o financeiro está destruído, a saúde está destruída. Por que está acontecendo isso, pastor? Porque tu é rebelde, irmão. Porque vai no culto no dia que quer, porque você chega atrasado, porque você não ora mais, porque você não jejua mais, porque você não lê Bíblia mais, porque você não tem tempo mais para Deus. Aleluia! Esse Jonas é o símbolo do crente que só faz o que ele quer, mesmo ouvindo na direção de Deus. Aí o Jonas entra e parte para outro lugar, mas a Bíblia diz: ninguém pode fugir da presença de Deus. Aleluia, Deus! Que no meio do mar, Deus mandou uma grande tempestade. Por que Deus fez isso? Porque o homem de Deus estava indo na direção errada. E essa luta está sendo provado. Essa luta que eu estou passando, Deus está me provando para me abençoar mais. Muitas vezes não é. O crente não conseguiu ver que ele está errado. Aí quando Deus levanta alguém, ou o próprio pastor, vai dizer: não, você está assim, por causa disso, ele fica com raiva do pregador e do pastor. Aí o financeiro está destruído, a saúde está destruída, não consegue andar para frente, dá um passo para frente e dois para trás, a luta está grande, porque não anda na direção de Deus, porque não ouve a voz de Deus, porque não é fiel a Deus, porque não tem compromisso com Deus, mesmo sendo servo de Deus, mas está na rebeldia. E todo rebelde é luta e é prova que Deus coloca na vida dele. Aí o Jonas se depara, o navio dele vai se deparar com a tempestade. A Bíblia diz que o vento estava para partir o navio no meio. Olha, irmão. Aleluia, Deus. Aí os marinheiros se desesperam e começam a orar ao seu Deus. Veja isso. E o Jonas estava onde? Dormindo no porão. O único que podia resolver o problema estava dormindo, irmão. Preste atenção. Pastor, ora por mim, faz a campanha aqui, me ajuda, como é que eu faço? Não, o único que pode resolver esse problema é você. Você está entendendo? O rebelde, só ele pode resolver o problema. O
que está errado é só ele que resolve o problema. Nós podemos orar, pastor, fazer campanha, nós podemos orar, jejuar, e nada vai acontecer na vida dele. Não é porque a nossa oração não está sendo ouvida, não. É porque Deus não quer fazer na vida dele. Não, pastor fez campanha aqui, não adiantou de nada. Não adiantou nada, não está resolvendo nada, não está adiantando ir para a igreja, não tem o que eu vou fazer na igreja, não está resolvendo nada, porque o único que pode resolver a prova da correção é o próprio rebelde. Não adianta. Os marinheiros começaram a clamar o seu Deus e o Jonas dormindo, não estava nem aí para nada. E tem muito crente na prova e na luta pedindo oração, botando pedido de oração na caixinha de oração e dormindo, ficando tranquilo, esperando que Deus faça alguma coisa na vida dele sem fazer nada. Deus não age assim, não. Aí eles descobriram, está faltando um. Aí o chefe do navio desce lá e diz: acorda do mioco, acorda dormente, chama o teu Deus, para ver se ele tem misericórdia de nós. A Bíblia diz que o tempo está corrido. Lançou sorte para descobrir onde era que estava o problema. E a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. Foi mais ou menos um sorteio. Vamos descobrir quem é o peso aqui desse barco. Aí botou lá, como se fosse hoje, botou o nome de cada um, né? Eu, pastor Antônio, pastor Jair, o Thiago Moluco. Aí sorteou, pá, caiu o nome do Moluco, ó. Aí ele disse: o problema é você. Conte sua história, de onde é que você vem, quem é o seu Deus. Irmão, eram os ímpios fazendo isso. Os ímpios entenderam que ali era algo de um Deus. Aí ele disse: alguém está pesado, alguém está contra o seu Deus aqui. Aí o Jonas conta para eles: eu sou hebreu, sirvo ao Deus que criou os céus, a terra e o mar. Ele está acontecendo isso porque eu estou fugindo da presença dele e ele mandou essa tempestade. Aí ele disse: o que é que nós temos que fazer? Aí ele disse assim: me joga no mar e vocês vão ficar livres. Glória a Deus! É assim? Ele entendeu, ele sabia que o problema era ele. Aquele que está na rebeldia, ou enquanto ele não entender que ele precisa corrigir coisas na vida, se ele corrigir, ele sai da prova. Mas enquanto ele não entender, reconhecer que é a falha dele, que o problema está nele, ele vai morrer na prova, ele vai continuar na prova até se consertar, irmão. Se não se consertar, ele vai viver a vida todinha naquela situação, até o dia que morrer. Aleluia! Você nunca conheceu um crente que morreu aí, desviado? Que morreu todo, você nunca conheceu? Eu já conheci vários, né? Deus fala que é o último dia seu, é hoje. Se reconcilia, se conserta. Não tá nem aí. Não é assim? Não, Jesus! Irmão, aí eles lutaram, remaram, tentaram jogar os Jonas na água. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles remavam, mais a tempestade aumentava. E Jonas disse: não tem outro jeito, tem que me jogar na água. Veja, irmão, aqui nós aprendemos outra grande lição. Tu vai colocar Jonas no teu barco? Vai colocar Jonas dentro da tua casa? Tu vai se aliançar com Jonas, o teu barco afundar também? Vai. Irmão, Aleluia! nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos que amar o nosso próximo e ajudar, sim. Mas quando é crente, quando esse cidadão é crente, você vai lá conhecer primeiro o que está acontecendo com ele. Aí você diz: ó, é o seguinte, você está assim, você precisa corrigir. Se você corrigir, eu vou te ajudar. Se você não corrigir, eu estou fora, porque senão eu vou afundar junto com você. É desse jeito. Mas estou fazendo campanha aqui para Deus operar. Eu vou lá conversar primeiro. Quando Deus não revela logo o que é, eu vou lá conversar. Em pouco tempo eu digo: você precisa fazer isso, isso e isso. Não adianta nós orar. É 7 dias de campanha perdido, pastor. E nosso tempo é precioso. É precioso. Você vai aceitar, vai consertar ou não? Não, agora não, então não fez campanha aqui não. Nós é assim. Não faço campanha não. Quando você resolver consertar, eu tenho que fazer a campanha. Irmão, ele joga o Jonas no mar. E a tempestade passa, eles vão em paz. O rebelde cai no mar, era para acontecer o que com ele? Morrer, né? É ou não? Mas Deus deu outra chance. Aí Deus ordenou um grande peixe, engoliu o Jonas, né? O Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, né?
Estava lá vivo. Aí a Bíblia diz que das entranhas do peixe, ele mesmo diz, das profundezas do inferno, eu clamei ao Senhor. Ele lembrou de se consertar, irmão. Aleluia. Chegou em cada água, eu não sei nem onde é que eu estou. Eu acho que está na hora de clamar a Deus, né? Das profundezas do inferno eu clamei ao Senhor. E ele faz uma oração de conserto, irmão. Ele se conserta. Aí quando ele se conserta, foi 3 dias refletindo. Ele ainda demorou, né, irmão? Se fosse você, no primeiro dia eu já não estava chorando, não. Deus me socorre, me ajuda, né? Não precisa de muito, não, né? Só a irmã que contou, né? O coração palpitou antes de chegar aqui, acelerou demais, né? Só precisa disso para a gente clamar o Senhor, né? Mas começa a ser assim, dizer, eita Senhor, tem misericórdia de mim. Será que é agora? Né? É ou não? Agora o cidadão está 3 dias na barriga de um peixe, pensando e refletindo. Para depois de 3 dias de pensar, vou ter que clamar a Deus, né? Mas não, você percebeu que Deus deixou ele lá até ele se arrepender? E se ele resolvesse não se arrepender? Tal, o peixe digere ele, irmão. É assim? Ele se arrepende, aí Deus, a Bíblia diz assim, olha como é lindo. Deus ordenou ao peixe. E o peixe vomitou ele na terra seca, lá na praia. Aleluia. Irmão, um peixe irracional. Ouve a voz de Deus e obedece. E o cidadão que estava no ventre dele, racional, inteligente, estava ali por causa da rebeldia, irmão, que não ouvia a voz de Deus, que resistia à voz de Deus. E eu tenho uma notícia para você. Eu não conheço a vida de vocês, na maioria. Preste atenção. Se você está enfrentando uma luta, um problema persistente, e você deve entender se Deus está fazendo isso por te corrigir. Se você entendendo isso, ainda assim disser, já está ruim mesmo, as coisas não vão piorar mais do que isso, você está enganado. Sempre pode piorar mais. Até onde é que nós estamos dispostos a ir por causa da nossa vontade, por causa da nossa dureza? Até onde é que nós vamos? O financeiro está ruim? É Deus te cobrando porque tu é infiel? Porque tu não está fazendo as coisas certas? Se tu persistir e continuar, tu perde tudo. Aleluia. É a saúde. Se tu não se corrigir e persistir, a doença se espalha. Se tu persistir na rebelião, na dureza de coração, ao invés de se render, tu vai piorar. Mesmo o irmão, fui visitar ele orando, ele ficou com voz de riso. Eu disse, irmão, a situação sua está ruim, você é um diabo, está desviado da igreja. Vai piorar. Ele disse, mais do que isso, pastor? Eu disse, se tem como piorar mais, eu disse, sempre tem como piorar mais. Aí ele, ouvido não, nós fomos embora, né? 6 meses depois ele bateu no carro de moto, a mulher dele bateu a cabeça e morreu. Aí ele chegou na porta da igreja chorando. Pastor, o senhor ficou sabendo que minha mulher morreu. Por que Deus permitiu isso, pastor? Porque não sei o que. Ele chorando, eu disse, Deus permitiu isso porque no dia que eu fui lá na sua casa, falei no nome de Deus e disse a você que se você não se consertasse, não corresse para fazer a vontade de Deus, as coisas poderiam piorar. E você disse que não tinha como piorar mais. Então você não deu ouvido à voz de Deus, endureceu o seu coração e as coisas piorou mais e pode piorar mais ainda. Agora você pode ir fazer o que Deus mandou. Aleluia. O Jonas foi vomitado lá. Aí Deus disse a ele, agora Jonas, vai para Nínive e faz o que eu te mandei. Aí ele foi para Nínive, pegou a palavra, o povo se arrependeu, né? Assim, ele reconheceu e fez o que Deus queria, e por isso Deus tirou ele do mal, tirou ele da luta, tirou ele da prova. Só 2 coisas fazem nós ser provados: ou nós somos fiéis e Deus nos prova para nos abençoar, ou nós estamos em alguma coisa falhando e Ele nos prova para nos corrigir. E não precisa de muito. Se tu é crente e não está orando mais, tu não ora mais, tu não jejua mais, tu não lê Bíblia, tu está levando as coisas de Deus de qualquer maneira, basta isso para Deus te provar. Basta isso.
Ah, não sei o que está acontecendo, você está orando, irmão. Ah, pastor, faz dia que eu não estou orando, estou sem tempo para orar. Agora você vai tirar um tempo para orar, né? Você está doente, né? Quem sabe Deus te cura. Né? Aí você cai de joelho, ora, subir, acorda na madrugada, cama, pede mais culto, chega cedo, não é assim? Quando Deus, nós chegando atrasado, vai no dia que quiser, se chover não vai, se fazer frio não vai, se o clima tiver de chuva não vai, ele não ora de madrugada, não clama a Deus, ora quando dá, ora mal na igreja, não é assim? Aí tá tudo de qualquer maneira, né? Aí nós estamos pregando, o pastor está dizendo, irmão, vamos orar, irmão, ore, busque, irmão, não faça o seu culto doméstico, irmão, não relaxa não, continua buscando, e a pessoa está nem aí, né? Aí Deus coloca a prova, a luta, a doença, o problema financeiro, embaraça tudo, irmão Carlinhos, quando embaraça tudo, aí a pessoa chega cedo no culto, e você diz, ah, não chegou cedo hoje, tem coisa, né? Chega cedo, quer mais culto, hora de madrugada, vamos fazer vigília, pastor, vamos para o monte orar, vamos orar, agora ele quer orar, né? Não, mas eu já estou orando, já oro, todo dia eu estou orando, irmão. É você que precisa orar, vai orar, não é assim? Então, irmão, Deus nos prova para nos corrigir, não precisa de muito não. Qualquer coisinha que você estiver falhando com Deus, Ele vai te provar, para te corrigir. Está relaxado? Está fracassando, está se dedicando mais à sua vida do que a Deus, a prova vai vir para a correção, para corrigir, porque Deus não vai correr o risco de perder a sua alma, não vai, então Ele vai te corrigir. Se nós, irmãos, entendermos e aprendermos como é que Deus age, nós sofreríamos menos, nós passaríamos por menos provação. Mas nós somos duros de coração, irmão. Nós endurecemos o coração. E Deus é Deus que quebra o vaso. Ele quebra, não é assim? Ele quebra, Ele faz, Ele quebra de novo, Ele refaz. É Ele que controla o vaso, é Ele que controla a sua vida. Não adianta querer se endurecer o coração. Ele é dono da vida, é dono da saúde, é dono do milagre, é Ele. Está no controle de tudo, irmão. Faça a vontade de Deus, seja fiel a Deus, não desanime, não vá relaxando com a sua vida espiritual não, continue fazendo o que Deus quer, nem para a direita nem para a esquerda você vai orar, mas para Cristo, para a vontade dEle, e continuar firme e forte, como Deus quer, para que as provas não venham afligir a tua vida, para a correção de Deus. Glória a Deus.